Bem-vindo a mais um Farol Diário. Olá, sejam bem-vindos. Vamos refletir aqui a palavra de Deus, que nos abastece e nos guia para os melhores caminhos. Na verdade, rumo ao céu, né? E esse caminho precisa ser muito respaldado no que Deus nos orienta, para que a gente esteja bem e feliz no nosso contexto de família, no nosso contexto de trabalho, de negócios, né? E a reflexão de hoje está em Mateus, capítulo 9, daí dos versículos, capítulo 9, 35, até o capítulo 10, versículo 1, 6, 7 e 8. E diz assim: Jesus percorria todas as cidades e vilarejos, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando toda doença e toda enfermidade. Vendo as multidões, encheu-se de compaixão por elas, porque estavam angustiadas e abandonadas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando seus 12 discípulos, Jesus deu a eles autoridade sobre espíritos impuros para expulsá-los e para curar toda doença e toda enfermidade. Em vez disso, vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E durante a viagem anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bom, muito bom. Deus aqui nos dando mais uma lição muito bem detalhada da missão que Ele espera de nós, né? Jesus é um peregrino, ele vai às cidades, encontra situações de dificuldade e não desvia dessas situações, né? Ele vai resolvendo. Mas ele conta com os discípulos para que também ajude ele nessa missão de resolver. E ele assume que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Lá naquela época já, né? Ele já assume e disse para os seus discípulos: olha, tem bastante coisa para fazer e nós somos poucos. Então, peçam e procurem mais trabalhadores para essa colheita, para essa missão. Então, a gente tem uma missão muito bonita, né? Já com o nosso pastor, né? Como ovelhas já com o pastor, buscar as ovelhas sem pastor para ajudar Jesus nessa missão. Muitas pessoas estão perdidas, sem rumo, né? Sem saber para onde ir e sem saber o que fazer. Muitas pessoas estão se sentindo vazias, né? E não sabe o porquê desse vazio. Mas quando a gente encontra verdadeiramente o nosso pastor, que é Deus, a gente preenche todo esse vazio que o mundo nos deixa. Então, né, temos que primeiramente encontrar verdadeiramente esse Deus e depois de encontrarmos e nos preenchermos com Ele, nós também temos que começar a ir atrás, né, de ovelhas perdidas para que também encontrem esse pastor. E muita gente fala: mas eu não tenho o dom de conversar com alguém, eu não tenho o dom de ler, eu não tenho o dom de fazer palestra, ou eu não tenho o dom Não é por aí o caminho, né? Deus escolhe a gente para pastorear, ajudar Ele nesse pastoreio, cada um com o seu talento, né? Cada um com a sua forma de servir. Às vezes a forma de servir vai ser escutando. Por exemplo, na paróquia que a gente serve, né? Na paróquia que a gente está dentro de uma pastoral, existe lá um movimento que é um movimento de escuta. Pessoas que servem, se dedicam a estar lá em algum momento para escutar os outros. Olha só. E esse ato de escutar tem toda uma orientação, mas a pessoa se dispôs a isso, se formou nisso, né? Buscou formação nisso, para estar bem alinhado com o que a igreja estabelece, né? Então, olha, tem que servir para tudo, tem que servir para falar, tem que servir para escutar, tem que servir para cantar, tem que servir para acolher, né? Você vê, tem uma pastoral da acolhida, né? Você acolher as pessoas que estão chegando numa missa, por exemplo. Então, são tantas as maneiras de servir
que não é desculpa dizer que, mas eu não sei o que eu posso fazer, porque tem coisa para fazer, viu? Só na nossa paróquia são mais de 70 movimentos dos seus mais formatos de servir, né? E quando somos chamados, Deus vai nos capacitando a cada dia, né? Só que para sermos chamados, nós precisamos tomar a decisão, né? O servir é uma decisão, né? Então, quando você toma a decisão, quero fazer algo, quero servir, quero servir o outro, né? Da forma que... E quando você toma essa decisão e você vai em busca disso e é chamado, né, para servir, Deus vai nos capacitando. Com certeza, ele capacita os escolhidos, né? E ele já nos escolheu, ele já disse, já nos escolheu, e só está à espera dessa nossa decisão. Inclusive, já nos deu a autoridade, né? Essa autoridade nós já temos, amando de Deus, né? Amando de Jesus. Então, realmente vale, é um ato singelo, simples, mas profundo, que é decidir, num processo de conversão, decidir passar a servir, né? Então, é muito bonito isso e não é tão fácil, até porque tem uma outra regrinha que Deus coloca aqui, né? No versículo 6 do capítulo 10, ele começa a falar, olha, em vez disso, vai às ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, não vai no caminho, não vai para os mais fáceis. Aquele que já está meio no caminho, já está quase lá, não é talvez a prioridade, né? A prioridade é aquele mais complicadinho, aquelas pessoas que precisam um pouco mais da atenção e até mesmo da sabedoria, né, da inteligência em a gente saber como fazer alcançar essas pessoas, né? Então, além da decisão de servir, é ter a certeza de que Deus nos mostra que nem sempre é o caminho mais fácil, mas com certeza é aquele que está bem alinhado à missão que Ele nos estabeleceu. E você, né? Em qual parte dessas você tá? Você já decidiu servir a Deus? Você já tem o pastor? Ou ainda não? Ou ainda você precisa de um puxãozinho, né? Não é nem um empurrãozinho, um puxãozinho para poder seguir a Deus e ser ovelha dele. Então, o exercício de hoje é para você que já é ovelha, né? Encontrada aí de Deus, que você possa buscar outras ovelhas perdidas para que possa fazer parte desse reino tão lindo, né? E para você que ainda não se encontrou, não sabe como servir ou não quer, fica dando desculpas, que você possa rezar, refletir e pensar e tomar essa decisão. É simples, é só tomar a decisão. Eu e o Hélio, a gente fala que a gente vive intensamente, porque todo dia tem uma coisa, todo dia tem um chamado. Então, quando você se entrega, você se doa e o chamado vem. E daí, quando você fala assim, não tenho capacidade para isso, Deus te mostra que sim, que Ele não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. Então, se entrega de coração, de alma, que Deus vai fazer grandes coisas por você. De graça recebemos, de graça deveremos dar. Que Deus abençoe. Valeu, fica com Deus. Até. Tchau, tchau. Tchau.